Por falar em trabalho, quem trabalha e é pessoa cívica paga imposto de renda. Ou paga ou não, pelo menos se apresenta para o leão faminto. E antes que ele te dê aquela patada na cara. Quase que eu derrubo o copo aqui. Antes que ele dê aquela patada na sua cara assim, né? É bom você se acertar com ele. Porque o bicho é feroz, né? Pelo menos com pessoas cívicas. Eu não entendo como é que esses jogadores de futebol, muita gente aí que ganha milhões, 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 e vira notícia, vai ganhar 100 milhões, vai ganhar não sei quanto, tá? Ninguém fala do imposto de renda na notícia, né? Não. Mas tem casos aí de denúncias de jogadores que acabam não se dando bem com o Leão, né? E aí vem aquele negócio, né? Eu nem vou entrar nesse assunto, que uma vez quase que um promotor me processou, porque eu falei que uma das coisas que mais contribui com sonegação, com a parte que sonega deste país, é, de certa forma, o alto preço do imposto cobrado. Você força a barra até fora dos limites, cobra um negócio absurdo, que não é novidade. Lembra que Tiradentes, a luta de Tiradentes era exatamente baseada nisso. O que se pagava de imposto para a coroa portuguesa era um absurdo no tempo dele. E sabia que era menos do que hoje nós pagamos? Tiradentes se rebelou e na sua pauta aí de revolta, tudo, que culminou com a sua morte, se tornou um mártir do país, era o imposto que se pagava para a coroa portuguesa. Estávamos sob o comando da coroa portuguesa, estão lembrados disso? E ele, quando... Me corrijam, professores de história, se eu estiver errado. Isso porque naquela época se cobrava menos que hoje. E hoje nós pagamos. Eu diria que passivamente. Até a gente reclama, fala, mas na hora de pagar, você vai lá e paga. Isso nunca ninguém levou a gente para Paulista fazer protesto, né? Paulista é lugar de protesto de outras coisas, mas da vida cara que se cobra do povo, isso não motiva muito o cidadão aí exigir as coisas aí. Mas tudo bem, é outra questão. O fato é que o imposto, ele vem, e vem salgadão, e aí de você se não fizer aí tudo certinho, né? Então, vai eu dizer aqui que aí acontece que aí tem esse monte de gente que só nega. Além de outros pequenos negócios, eu disse que, na prática, eu não estou recomendando nem fazendo apologia, mas não vamos ser hipócritas. Tem muita gente que só nega, senão ele tem que fechar o negócio dele, o estabelecimento. Ele quebra. Eu disse isso. E eu não sei, lá um sujeito que era advogado, talvez não gostasse de mim, recorreu ao Ministério Público e disse: mas esse rapaz está fazendo apologia à sonegação, o senhor não vai chamar a atenção? Eu fui chamado, doutor Sérgio, promotor então na cidade de Itaquaritinga, um excelente promotor, não sei se ainda está na ativa. Ele disse: olha, eu vou ter que acioná-lo, porque recebi aqui uma denúncia que o senhor está fazendo apologia à sonegação. Por quê, doutor? O senhor está dizendo que as pessoas têm que sonegar, senão quebra a empresa. Não sei. Eu não disse isso, doutor. Eu disse que não recomendo, mas que não vamos ser hipócritas e fechar os olhos para uma realidade. Tem muitos setores aí, pequenos negócios, que se o cara... ele quer. Eu não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo que na prática isso acontece, não adianta fechar os olhos. A carga é pesada, os impostos vêm pesados, e aí está diante de você o prazo vencendo. Fim do mês vem esse prazo aí de imposto de renda, pessoa cívica. E também o imposto de renda devido aí pelos chamados MEIs. Mas, inclusive, com especial detalhe aqui nessa questão dos MEIs, a gente traz aqui o estúdio para falar sobre isso o doutor Fernando Tiburtino, que é advogado e contador. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, Dércio. Bom dia, Dalberto, e a toda Bom dia. a nossa audiência aqui da Saudades. É um Muito prazer bem. estar com vocês mais uma vez. É verdade, a gente para no 21 de abril para celebrar Tiradentes, nós não sabemos nem por que ele morreu. Isso é verdade. E se soubéssemos, e quem sabe, então tudo bem, mas quem não sabe, ele se revoltava com uma carga de impostos, Um quinto. achando um absurdo o Brasil pagar aquilo tudo para a coroa portuguesa. Um quinto, doutor? Salvo engano, era um quinto. Um quinto. De onde vem aquele ditado que vai para os quintos. Daí vem...
É a expressão. Gente, o Brasil pagava 1/5, 20% do que nós pagamos hoje de impostos para o nosso próprio governo, gerido por nós mesmos. Porque naquela época pagava-se 20% de imposto para a coroa portuguesa. E já era um absurdo, que inclusive, entre outras razões, levou Tiradentes à forca. Como nós... O que o senhor diria? Somos ainda mais otários que naquele tempo? Ou a volúpia do Estado, do cofre em arrecadar que aumentou, doutor? Eu acho que a volúpia aumentou, né? Aumentou, Nós somos é? muito passivos, né? O brasileiro é muito É passivo. passivo demais. demais. Mas ele é bonzinho, né? Bastante, bastante. Que... Eu lembrei agora da história de Tiradentes. Eu falar disso. Falei, gente, ele morreu. Ele se tornou um mártir, né? Morreu por algo muito menos grave no percentual cobrado do que hoje. Hoje nós pagamos mais de 1/3 do PIB, né? De imposto, né? Que coisa, É né? muita coisa. Bom, e aí de quem não pagar, né, doutor? Não tem. Muito bem. O brasileiro deixa muito realmente para a última hora? Deixa. 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 É cultural, né? Meio que do nosso país. A gente tem notado que estendeu-se o prazo, né? Nós começamos agora 15 de março e se encerra 31 de maio a declaração. E o pessoal, às vezes, pela sensação de muito tempo, vai deixando aqui para o finalzinho de maio, segunda quinzena ali, aí o pessoal começa a procurar mesmo. Que coisa. Isso porque acabou aquele tempo, né? Todo ano prorrogava. O governo vai... A Receita prorroga por mais 30 dias. Aí criou um hábito lá atrás também, não foi isso, não? De atrasar? Pode ser que sim, mas nos últimos 10 anos, vamos por aí. Não teve mais, né? Não teve prorrogação, só teve no período da pandemia, durante os 2 anos ali da pandemia mais severa. Aí tiveram as prorrogações que, obviamente, eram necessárias, mas se a gente retroagir uns 10, 15 anos, não tem mais essa prorrogação. Já declarou? Ainda não, Dércio. Não? Não. Tá vendo só? Deixa para a última hora, Dalberto. Mas eu tenho os motivos para não ter declarado. Mas para você antecipar, se faça Eu não aqui. posso antecipar, É muito né? melhor. Eu também vou pegar a semana, ver se eu coloco. E mais ainda, Dércio, para poder declarar, dessa vez não dá para fazer sozinho. Tem que arranjar um contador para fazer tudo certinho, para não ter dor de cabeça depois. A gente acha que consegue fazer, tá? Mas, na verdade, se você acabar esquecendo um item ou 2 itens, dá uma dor de cabeça Vai chamar depois. você outra vez. Eu sei lá, é o jeito que eu penso, respeito quem pensa ao contrário, né? Mas aí depois você pode ter complicações com o imposto de renda e dá uma dor de cabeça. Mas aí nem todo mundo tem um contador já de rotina ali e tal, porque às vezes a pessoa não tem uma empresa. Doutor, como é que funciona, o senhor que é contador também, esse serviços? Os contadores fazem esse trabalho para outras pessoas que não são de trabalho rotina de contabilidade no escritório? Sim, todos os escritórios, eu acredito, a cidade é bem servida de contadores e escritórios, graças a Deus por isso. Sim, o escritório fornece esse serviço a toda a população em geral, né? E, reforçando aqui o que o Adalberto disse, é importante. Embora é importante você ter um auxílio de um contador, de alguém que tenha conhecimento técnico na área, porque, embora a declaração de imposto de renda nós chamamos de que ela seja uma autodeclaração, você que está declarando uma autodeclaração, é importante você ter alguém ali acompanhando e conferindo se todos os critérios técnicos estão sendo preenchidos conforme a lei exige, para não ter realmente problemas. Falou-se aí no âmbito da reforma em acrescentar aeronaves, embarcações, barcos, iates e não sei o quê. E ao fazê-lo disseram essa população que tem essas embarcações e aviões, tudo, eles não pagam? Na aquisição, pelo menos? Nem isso. Foi o que você começou no início da fala, a respeito dos jogadores, né? A maioria dessas grandes empresários, pessoas que têm um rendimento muito alto, eles não recebem como pessoa física. Eles recebem como pessoa jurídica. E a tributação é diferente. Ele trabalha com... Ele não é um jogador, por exemplo. A maioria dos casos, ele recebe muito pequeno, como CPF, como CLT, e a maior parte do salário dele é como ele fosse um prestador de serviço. Ele emite uma nota e, ao final do mês, ele recebe o valor
pela sua prestação de serviço. Fica mais barato do que se fosse no nome dele. Fica, porque o que ele tem de lucro, ele distribui como dividendos. E o dividendos, isso já é uma parte empresarial, não é tributado. A reforma traz uma previsão para isso, mas a reforma ainda ela não foi regulamentada. Ainda. Depende ainda dessas negociações que nós estamos vendo na... E acho que vai demorar, hein? Vai, porque é um jogo de... O vice-presidente, a semana passada, disse: olha, é melhor demorar 6 anos para fazer a reforma e fazê-la bem feita do que fazer às pressas. Ou seja, ele quis dizer que a coisa vai longe. Vai longe. Eu temo, é uma opinião bem pessoal, de que se demorar muito já perdeu o seu efeito, né? Porque as coisas são muito dinâmicas. Né? Sim. Não tem, você tem toda a razão. Não, fiquei mais preocupado assim, que eles tenham um senso de justiça. É verdade mesmo, quem tem um iate, um avião, cara, não pode ficar isento. Mas quando você taxa essas embarcações, por exemplo, nós vamos ver aí o Rio Grande do Sul mesmo agora, mas Nordeste, Norte brasileiro, aqueles ribeirinhos que tem um motorzinho lá em um barquinho. Tomar cuidado com o tipo de... com o critério aí, porque senão nem todo mundo... Mas vai, eu tenho uma embarcação, todo mundo já pensa no iate do Neymar. Não, eu tenho uma canoinha. E aí? E vivo dela? E aí, como é que faz? Tomara que eles sejam justos, né? Com certeza, né, Décio? Tem que ter esse cuidado. O legislador, quando vai fazer uma lei, tem que ter esse cuidado e pensar no todo. Você não pode pensar só na parte de cima. O pensamento seu é correto. Né? Quando você pensa em embarcação, geralmente vem na nossa cabeça aquele iate grande, aquele navio, aquela lancha. E realmente a gente tem o trabalhador com um barquinho pequeno ali que ele usa para o dia a dia. O pescador, por exemplo, do Amazonas. Esse coitado, ele não tem condições de arrecadar impostos assim, você entendeu? Então, quando for fazer uma lei, tem que ter essa preocupação, tem que olhar com um olhar crítico para esse tipo de coisa. Senão, todos acabam pagando. Bom, aqui no caso... Bom, então vai até o dia 30. Alguma recomendação específica de alguma mudança da declaração desse ano, que seja bom dizer? Nós tivemos algumas mudanças, Derson, para esse ano de 2024. Nós estamos fazendo referente àquilo que os rendimentos de 2023. Teve uma pequena atualização na tabela. Quem recebeu acima de 30.639 tem essa obrigação de fazer. Houve também uma nova atualização também referente aos rendimentos isentos, que antes era quem recebia rendimento isento até 40 mil, hoje quem recebeu durante 2023 200 mil. E bens e direitos, patrimônios e tudo mais, quem recebeu acima de 800 mil, foi atualizado também essa questão, está obrigado a fazer essa declaração. Essas são as principais novidades que nós temos hoje. Doutor, o governo federal fez aquele reajuste sobre o salário mínimo, mas tem muita gente que está achando que vai poder ter esse benefício nesse imposto de renda agora. Isso não é verdade. Esse benefício que foi feito pelo governo federal, em cima de 2 salários mínimos, será para o próximo ano, é isso? Exato, agora no 1º de maio, né, eu vi que foi anunciado, né, melhor dizendo, pelo presidente da República, essa atualização. Essa que ele anunciou, ela só vai ter efeito, nós só vamos sentir na prática para o ano que vem, declaração do ano de 2025. Em 2025, quando a gente vai declarar de 2024, que esse ano nós estamos declarando 2023, então quem ganha até 2 salários mínimos pode ficar isento aí do imposto de renda. Não é que acontece neste ano ainda. Isso, o ano passado o presidente também fez a mesma atualização. Quem recebeu o ano passado até 2.112, ele ficou isento. Dali para baixo, até 2.112, que dão aproximadamente aí 2 salários, né? Mais precisamente, ficou então isento, neste caso, para sua declaração para esse ano de 2024. Bem, doutor, a informação que a gente tem é que até o dia 30, mais de 19 milhões de contribuintes haviam declarado seus ganhos à Receita Federal. A estimativa da Receita é de 41 milhões de pessoas. É pouco, né, doutor? Nós estamos aí há menos de 30 dias, se não me engano, 28 dias, para encerrar a declaração. Isso só reforça a nossa fala aqui anterior de que o brasileiro acaba deixando mesmo para a última hora. A Receita Federal lançou até aqui um materialzinho que eles informam que a estimativa para esse ano são de 43 milhões de declarações que eles têm a expectativa de receber. Então, 19 milhões, né? Para 43, estamos
bem longe, nem menos da metade. Isso acaba confirmando que agora há pouco o Décio falou junto com o doutor, né, que a gente sempre deixa para a última hora. Eu estou me incluindo nisso, eu ainda não fiz a minha declaração de imposto de renda. Tem algumas dúvidas que eu tenho que ver ainda com o contador, tem algumas coisas que entraram, eu quero saber se vai entrar nessa declaração e não. Então, muitas dúvidas, eu tenho certeza que você que costuma fazer a sua declaração também esse ano, sempre tem. Porque sempre muda, né, doutor? De ano para ano a gente percebe que tem alguma coisa nova na declaração do imposto de renda. E que acaba trazendo dúvidas também para quem costuma fazer em casa, fazer o simplificado. Exatamente. Uma mudança que nós sentimos e é importante falar, Adalberto, principalmente para quem paga pensão. Hoje, antigamente, até o ano passado, quem pagava pensão era obrigado apenas a informar o nome, o CPF e a data de nascimento de quem estava recebendo do beneficiário. A partir deste ano, a Receita está pedindo todas as informações, se foi feito no judiciário, a data da sentença, o número do processo e a vara que correu e a comarca. Se a pensão foi fixada e foi feita através de cartório, que a gente chama de extrajudicial, tem que trazer aquela escritura pública, que consta o CNPJ do cartório, o livro, a data. Então, essas informações, agora a partir desse ano, são obrigatórias constar na declaração de imposto de renda. Então, o pessoal que vem acostumado a declarar a pensão da forma antiga, esse ano você já percebe-se que não tem como fugir. Você tem que informar esses detalhezinhos aí. Doutor, o que mais que tem que informar numa declaração de imposto de renda? Tá? Todo ano a gente sabe que tem, mas a gente sempre fica com dúvida, pensa em despesas médicas, escolares, o que mais a gente pode colocar numa declaração de imposto de renda? E qual que é a opção? Melhor fazer o simples ou mais completo? Eu costumo dizer que o correto é declarar tudo, né? Todas as despesas dedutíveis, que são, em grande grupo, as despesas dedutíveis são aquelas ligadas à educação, à saúde, os dependentes, previdência privada, inclusive pensão, que eu acabei de dizer. Essas são de cunho obrigatório você declarar, né? A declaração, eu sempre digo que ela tem duas perninhas. A perna dos rendimentos, que tudo aquilo que você recebeu e também o que você gastou. E no outra perninha são os seus bens e direitos. Casa, carro, moto, tudo que você tem de patrimônio, você tem que declarar. Você me perguntou a respeito de qual compensa, se é a completa ou a simplificada. Isso tudo depende de uma análise das suas despesas frente à sua receita. O governo ele dá um desconto padrão de 20% na base de cálculo, talvez ele ficar um pouquinho técnico, que é de 16 mil, em torno de 16 mil. Eu sempre costumo dizer, se as suas despesas dedutíveis ficar acima de 16 mil, compensa você partir para a completa. Se ficar menor as suas despesas que 16 mil, compensa você fazer a simplificada. Mas o programa ele já vai indicar. Você vai conseguir perceber qual que é a mais indicada para o seu perfil. Bom, quando eu fazia a simplificada, doutor, realmente, ele aparece antes de você mandar o programa para a Receita, ele dá essa opção. E dá lá se você tem que pagar, ou se você não precisa pagar, ou se tem a receber. Então você acaba fazendo sempre a opção daquela mais que vantajosa. Tem que receber, a mais vantajosa, é claro. Agora que se fala muito neste ano, doutor, essa declaração pré-preenchida, e todo mundo está com dúvida. O que é essa declaração pré-preenchida? Essa declaração pré-preenchida, ela já vem, já há alguns anos, a Receita vem implementando. É uma forma de facilitar e diminuir erros no preenchimento. E ela se dá pela aquela conta Gov. Acho que a maioria dos brasileiros já tem acesso à sua conta Gov. Então você abre a declaração de imposto de renda e já baixa ela, faz o download com a sua senha do Gov. E ela já vem praticamente, pelo menos a parte de rendimentos, ela já vem preenchida com as informações do que você recebeu durante o ano. Algumas despesas também já vem preenchidas. Algumas coisas em relação a banco, saldo bancário já vem. Compra de imóveis também já começa a aparecer. Então, essa declaração ela já vem, como o próprio nome diz, já pré-preenchida. É claro que ainda faltam alguns ajustes. O que facilita isso, Adalberto? Diminui o erro, porque você não vai manipular mais manualmente, né? Principalmente na parte de omissão de rendas. Diminui a possibilidade de erros e você ganha tempo. Há um estudo da Receita Federal que diz que
as declarações pré-preenchidas, gasta em média meia hora para você fazer toda a declaração quando você utiliza esse sistema. Tem um ganho muito grande em mas tempo. o que a gente percebe também, doutor, é que cada vez mais o governo vai fechando o cerco e sabendo tudo o que acontece na vida da gente, na vida financeira, né? No caso de que usar o GOV, doutor, pode ser prata, pode ser ouro, como que é essa situação? A gente sabe que algumas vezes você vai usar o GOV, se não for ouro você não consegue ter acesso a esse documento que você está querendo, no caso do imposto de renda. Exatamente. Nas senhas GOV, né, no acesso ao sistema GOV, tem 3 tipos de nível de segurança, né, que é o bronze, o prata e o ouro. Para fazer declaração de imposto de renda pré-preenchida, você precisa ser necessariamente prata ou ouro. Se não for esses níveis de segurança, prata ou ouro, você não consegue fazer a sua declaração de imposto de renda. Aí, nesse caso, a pessoa vai ter que mandar mais documentos para o GOV. Como é que funciona para a gente aumentar essa classificação? Eu sei que sai um pouco fora do imposto de renda, mas a gente vai ter que usar isso, né? Não sai fora de forma alguma, porque hoje está muito entrelaçado. Para você atualizar, tem vários canais que você atualiza o nível, né, do GOV. Essencialmente, a maior parte é por reconhecimento facial. Você abaixa o aplicativo, digita lá o seu CPF, né? E entra com a senha se for bronze e aumenta o nível. Ele vai fazer um reconhecimento facial e você, então, sobe a conta para ouro. Se você tiver dificuldade com esse reconhecimento facial, você pode fazer também através para quem tem contas bancárias, pelos aplicativos dos próprios bancos credenciados. Então, você consegue subir nível para prata ou ouro dessa forma. Imposto de renda, doutor. Mais alguma informação antes da gente falar do MEI também? Tem muito MEI em Matão, muito MEI registrado em Matão. Imposto de renda da pessoa, como diz o Daércio, cívica. Mais alguma informação importante? Olha, acho que é bom a gente relembrar o prazo do dia 15, vai terminar agora dia 31 de maio. Nós temos multa. Não vai ter prorrogação, viu? Acho que muito improvável que não irá prorrogar. Isso. Para quem deixar de fazer dentro do prazo, tem uma multa mínima de R$ 165. A partir de 165. E ela vai aumentando fração de 1% mês, na fração mês, podendo chegar no limite até 20% do valor devido. Todo mundo que vem aqui para assuntos técnicos, eu faço aquela pergunta do povão, baseada nos conceitos que o povo tem, seja para médicos, sobre doenças e tudo mais. Para você que é contador, e nesse quesito do imposto de renda, eu trago aqui um conceito popular para saber se é mito ou verdade. Que a malha fina, ela fica mais de olho, as pessoas acham, naqueles que deixaram para a última hora e fazem vistas grossas para quem se apresentou primeiro, já nos primeiros dias. É mito ou verdade, doutor? É mito, Darcy. É mito? É mito. Não tem essa conotação por conta da cronologia da entrega. Não, nada a ver. Não. Hoje a Receita ela é muito bem equiparada. Bom, o fisco é bom, né? Muito, muito. É bom. Coisa de primeiro mundo o sistema arrecadatório do Brasil, né? É fantástico. Nós não temos Não noção. Devolve muito bem o dinheiro depois, né? Quando devolve. Demora para devolver. Às vezes tem umas partes aí que é encontrado em cuecas e tal, e não chega de volta, né? Mas, doutor, para arrecadar o sistema é muito preciso. Muito bom, né? Eles são muito precisos. E eles estão antecipando é uma percepção minha. Eles estão antecipando a restituição. Ela já começa já dia 31 de maio. Termina a declaração 31 de maio. E eles já começam já devolver a partir de 31 de maio. Por quê? Porque quanto antes eles devolverem, menos eles têm que corrigir. Quanto mais tempo eles demoram para devolver, a lei obriga o governo a devolver de forma corrigida pela Selic. Então, por esse critério, eles devolvem primeiro aqueles que têm os mais altos valores a retribuir? Não, tem um critério de idade. Primeiro, eles entregam, eles restituem aqueles que têm acima de 80 anos. Depois, tem um critério de quem é magistrado, aposentados, doenças graves, magistrado não, que é do magistério, perdão. Ah, bom, magistrado não, entendi. Quem é do magistério. Então, 80 anos, aposentados e quem é que eles têm moléstia grave,
aí vem quem tem mais de 25 anos de magistério, e aí sim vem por ordem cronológica. Então, essa é a regra geral de preferências para entrega. Então, primeiro lote de entrega, de restituição, já 31 de maio, quando encerra. Isso é para quem fez lá no começo. E termina em setembro. É sempre no último dia útil do mês. Então, vai de maio a setembro a restituição. Deixa eu aproveitar aqui, doutor. Essa pergunta é minha. Vou fazer para o senhor, vou aproveitar. No caso do MEI, doutor, quem recebe dentro do limite do ano na MEI, sem nenhum rendimento extra, precisa declarar o valor? É necessário declarar o valor informado também? Eu tenho a MEI, eu tenho que declarar como pessoa civil a MEI? Como que funciona? Precisa, assim, a MEI, o pessoal às vezes não atenta muito. O limite é 81 mil. E ele continua obrigado quem recebeu acima de 30 mil. Por exemplo, se o rendimento dele, tributável dentro da MEI, ultrapassar esse limite de 30 mil, ele é obrigado a fazer a pessoa física. Parece que não, mas é importante o MEI ter um contador também. Porque senão fica muito vago. Você não apura, os MEIs às vezes não apura se teve ganho, se teve prejuízo. Mas sai caro um serviço desse? Não. Para o contador fazer? Não, são preços... É lógico que o mercado é que regula as mensalidades do MEI, mas no geral, eu falo isso, faço parte da Associação dos Contadores, e a gente está ali. No geral, são preços mais acessíveis, muito mais acessíveis do que uma empresa normal, do que uma empresa do Simples, do comércio. Muito mais acessível. Muito, muito. E no caso do MEI, doutor, se tiver aposentado junto, aposentado MEI e aposentado, como que fica essa situação? Ele tem que fazer as duas declarações. Não tem como fugir. Não tem jeito não. Como disse, o setor que arrecada é muito bom. Tecnologia de primeiro mundo. O negócio lá funciona. Vai enrolar aí o leão não, que o bicho está cada vez mais aprimorado. E o ouvinte está perguntando o que aí pela redação, Felipe? Sim, Daércio. A Gina, do bairro Nova Cidade, ela falou: sou aposentada com salário mínimo, não atinge os 30 mil, então não precisa declarar. O meu marido também é aposentado com o mínimo, mas tem a casa e o carro no nome dele. Como é que fica, doutor? Baseado na informação dela, de um salário mínimo não tem obrigação. Mas se ela tem um carro e uma casa, por exemplo? Os bens, que obriga os bens quando eles passam acima de 800 mil. Então tem que analisar a partir desse valor. Exatamente. O governo atualizou. Se os bens e direitos dela, que é casa, carro, serem maior que 800 mil, aí sim ela se torna obrigada. Meu Deus, e os aposentados. Dá até dó, né? Porque o governo anunciou, a partir de janeiro, aquele aumento do salário dos aposentados, né? Aliás, o aumento do limite de isenção lá para você ficar isento de imposto de renda, né? Não, a partir de agora é tanto, fica isento, quem ganha 3 salários paga, não sei o que e tal. Bom, mas aí você vê, aqueles que tiveram aumento, quando ele pega, só que também, quando eles fizeram isso, eles aumentaram a taxação em cima do aposentado. Então, o que aconteceu? O aposentado falou: oba, ganhei um aumento de R$160 a mais no que eu ganho. Ele ficou feliz. Quando ele foi ver que aumentou também o valor que o governo abocanha do que você ganhou a mais, desconta 90 desses 160. Sobrou 40 conto para ele de aumento real. Se eu estiver certo, se eu entendi bem a notícia na época, me desculpe, mas é uma sacanagem que se faz com o aposentado. Não estou errado no que eu estou dizendo, é isso mesmo, né? Não está. A tabela ela foi atualizada. Se você olhar a tabela do ano passado, de 2022 para 2023, ela só mudou na primeira faixa. As demais, elas permanecem igual. Presentão de grego. Só dá-se uma sensação, porque só quem recebe até 2. Dali para cima, quem recebe de 2 para cima, continuou praticamente igual. Mas a propaganda do INSS, nossa, né? Eles fazem aquele... vai ter um aumento acima da inflação para o aposentado. Mas o imposto aumentou acima da inflação junto. Ele te dá aqui e já toma de volta, pô. Né? Na prática, na realidade, não mudou nada. Meu Deus do céu. Tem mais uma pergunta aqui. Esse país aqui. não é sério, não. O Cleiton, ele pergunta: doutor, sobre o carnê-leão, quem deve
ou pode pagar esse carnê? O carnê-leão, o instrumento é muito interessante e é mais voltado para quem é autônomo, que ele faz os apontamentos dentro desse tema do carnê-leão. Tem uma parte, dentro da página da Receita, que você preenche mensalmente ali o que você recebe como autônomo e as suas despesas dedutíveis. É um sistema muito intuitivo, é um sistema muito bom de usar. E ali, então, você lança todos os seus rendimentos como autônomo, que você recebeu de um CPF mensalmente, e as despesas que você teve, que são dedutíveis do seu negócio. Ao final, ele já apura o imposto que você tem que pagar mensalmente ali já no carnê-leão. E ele automaticamente, na hora que você fecha o ano, você já pode importar na sua declaração, na declaração de ajuste de imposto de renda, que é essa que nós estamos aí na vigência. Voltando aqui ao caso do Tiradentes e pensar que ele se rebelou por muito menos. Pensar que nós pagamos muito mais e estamos felizes. São 8h28 agora. Bom, por aí nós vamos encerrando então. Só falar rapidinho do MEI, Décio, a gente falou da pessoa cívica, agora do MEI, rapidinho, doutor. Tem o MEI também, que termina agora no dia 31, mesmo. A declaração do MEI. Gostaria que o senhor falasse rapidinho, só para passar essa orientação para quem é o MEI. O MEI também, são 14 milhões de MEIs no Brasil aproximadamente, é muita gente. 20% da... É muita gente. E o pessoal da ativa dá bem mais que 20%. Está desatualizado o MEI também. O limite para quem está no MEI é 81 mil no ano, que dá uma média de R$ 6.750 por mês. Não é nada, é muito pouco para quem é comércio, serviço, enfim. Mas o prazo também é 31 de maio. Tem que fazer a declaração. Tem uma multa de R$ 50 se você não fizer no prazo. Se você fez fora do prazo, R$ 50. Se você pagar em 30 dias essa multa, ela cai para 50%, R$ 25. Outra informação importante é se você não faz a declaração do MEI e abandona, o seu CNPJ ele vai ficar inapto. Ou seja, é como se fosse bloqueado. Você não consegue emitir nota, abrir conta. Então, é importante fazer a declaração do MEI. Ela é bem mais simplificada. Mas o prazo também é 31 de maio. Agora, dia 30. Fechou. Obrigado. Estou ferrado. Fazer o que, né, Décio? Fazer o quê? Aqui nós estamos num país que se você estiver na direita, a esquerda fala mal. Se você estiver na esquerda, a direita fala mal. Pior quem está no meio. É verdade. Diria o mineiro. Mas tem que fazer, tem que cumprir. O lema é assim, é bom fazer para não ter dor de cabeça. A gente sabe que é complicado, ninguém gosta de pagar impostos, os impostos estão cada vez mais altos. E a gente vê, o MEI veio para facilitar, e a gente sabia que no futuro esse MEI ele Alguém ia complicar. Com certeza, a gente sabia disso. É preciso complicar, né? Tem muita gente que vive da complicação, né? É verdade. Quase sempre todo complicador traz consigo o propósito de vender junto uma solução. É isso. Você falou tudo. Ué. Tudo que você complica impõe a necessidade de uma solução. Agora, tem gente que já vem com a complicação pra você, mas ele já tem a solução para te vender junto. Estou falando agora de um modo geral, né? Sim. Significa dizer que tem muita gente que precisa da complicação para viver. Vive da complicação. O próprio Brasil, quando a gente der uma olhada em muitos cargos públicos aí de confiança, cargos de indicação e tal, o que são esses cargos aí? É mais um sujeito que precisa assinar lá, a partir de agora tal documento precisa ter o aval também de não sei que instituto. Mas ali, naquele instituto, vão trabalhar centenas de pessoas. Aí meia dúzia é do Lira, outra meia dúzia é do Pacheco, outra meia dúzia é tudo gente que vai sendo enfiada lá dentro, entendeu? Você acha que isso para eles não é importante? É assim. Mandaram embora o primo do Lira lá do INCRA, não sei que estado lá, rapaz, ele já puxou a gaveta, ameaçou. Vou abrir uma CPI contra quem fez isso. Foi, na cara dura. E aí o patrão lá, né, o governo tirou o pé. Não, Lira, vamos conversar. Porque no setor político não são todos, mas boa parte tem sempre engavetado dossiês. Não vai pensar que no município é diferente, não, porque na convivência política aí eu sei que é desse jeito. Tem muita gente com coisas engavetadas contra o outro. Quando eles puxam uma pasta, fala assim, olha o que você está falando aí, mostra a pasta do dossiê.
O outro faz o mesmo. Puxa outra pasta aqui, mostra para o outro. E acabam fazendo as pazes. Isso se dá não só no plano de pessoas, mas até dos poderes, eu diria que, olha lá, se não em todos. Não é? Então tem um poder que está precisando de um aumento e precisa do Congresso, ele vai lá e ameaça puxar a gaveta onde está cheio de investigações de deputados, senadores. Os caras, não, fecha essa gaveta, vamos conversar. Eu não estou sendo louco, não estou falando besteira, estou falando o que é. E quem está nele sabe que é verdade. Doutor Fernando, muito obrigado pela presença. Já vamos chamar de novo. O senhor está fazendo apologia? Não, eu estou falando como é. E aí uma pessoa puritana escuta isso, deve me achar um louco, né? Esse cara é um lunático. Como é que ele pode falar uma besteira dessa? Ai, gente, lidar com notícia tem cada coisa que a gente sabe, não pode contar para vocês, que vocês não podem, porque não tem como. Mas daria aqui programas inteiros, viu? Do que acontece, não muito longe, às vezes embaixo das nossas barbas aqui mesmo. Doutor Fernando, um grande abraço, obrigado pela orientação que o senhor deu. Parabéns pela sua condição em todos os sentidos, né? Como um homem religioso, como advogado, como contador, né? Feito muito... de uma lisura realmente bastante... Aliás, está no DNA, né? Da família Tiburtino aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Hércio. Obrigado, Alberto. É sempre uma satisfação poder servir aqui a vocês e toda a população matonense. Nós que agradecemos. Obrigado.